Paz do Senhor Jesus, para mim, para você, para todos na nossa família, da nossa parentela. Eu agradeço imenso a Deus por mais um dia em que a misericórdia dele se renovou para mim e para a sua vida. E eu estou aqui, uma mensagem da parte do Senhor para mim e para a sua vida, que se encontra no livro de Esther, no versículo 6, quando o rei se lembra do que Mardoqueu fez por ele, o livramento que Deus usou para ele auxiliar o rei, porque dois eunucos da porta tinham se levantado, Bigtã e Teres tinham se levantado e procuravam colocar as mãos no rei. Mas no versículo anterior, antes de Mardoqueu ser honrado, Amã, ele já estava preparando uma forca, uma cilada para o Mardoqueu. Por quê? Porque ele não aceitava que o judeu não se curvasse quando ele passava. E se a gente vê nos dias de hoje, não é diferente na minha e na sua vida. Muitas das vezes nós somos confrontados porque a gente não se curva, a gente não aceita certas opiniões, a gente não aceita certas atitudes que a gente teria que fazer, mas por nós sermos da linhagem do Senhor, a gente não aceita, a gente se recusa. E o inimigo, ele usa pessoas para armar ciladas para mim e para você. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, ele sabe o que está sendo armado. Nós não sabemos, mas ele sabe. E que nessa manhã a gente possa meditar nesse versículo para você ver a fidelidade de Deus para mim e para a sua vida. Eu vou estar lendo aqui. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, que procuravam pôr a mão no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E o jovem do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então o rei disse: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer que o enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará ao rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que Amã disse ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real de rei, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado ponha-se nele a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e ao cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas e apregoe diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E aqui no versículo anterior, no capítulo 5, Esther tinha convidado ele para o banquete. Por quê? Porque Esther já sabia das armações que ele fazia. Ela tinha orado, jejuado e tinha convidado ele para o banquete. Mas quando ele sai à porta e vê Mardoqueu, o semblante dele muda, ele se transtorna quando vê o judeu à porta e que não se curva diante dele. Porque ele achava assim: eu sou um dos maiorais do rei, ele tem que se curvar. E quando ele preparou essa forca, ele estava pretendendo tirar do caminho dele a única pessoa que ele achava que atrapalhava ele. Mas não era assim. O Senhor, ele faz até as pessoas perder o sono para honrar a mim e a você. O Senhor, ele tem todo o poder. E quando a gente pensa que ele não está vendo o que está acontecendo na nossa vida,
Quando a gente fala indignado, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Sim, Ele está vendo. E Ele é capaz de fazer um rei perder o sono para honrar você, para virar aquele cativeiro que o inimigo já tem preparado, porque Ele sabe as artimanhas do inferno para mim e para a sua vida, daquele que anda ao nosso derredor, preparando ciladas para pegar a mim e a você, usando pessoas. E ali ele achou, né? A arrogância era tanto que ele achou que ele ia ser honrado. Mas quem Deus usou para dar grande livramento ao rei foi Mardoqueu. E ali ele fez, o rei falou, então tá, então faça isso tudo e faça com o judeu Mardoqueu. E pegou ele próprio e fez ele andar pela cidade. Que é assim que se faz aquele que honra a Deus, aquele que honra, que não se curva, que não se vende, que não se troca, que não se prostra diante de um problema para resolver, se torna assim infiel a Deus para resolver aquele problema. Muitas das vezes, muitos têm feito isso, têm se vendido. Daniel, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu, ele era príncipe, ele podia ter se rebelado, porque ele estava indo ser escravo praticamente. E a decisão dele sempre colocou ele em lugares melhores, mesmo no cativeiro. A decisão dele de ser fiel a Deus, e Deus sempre honrou a Daniel. Então, nessa manhã, que eu e você, nós possamos continuar fiel a Deus, sabendo que Ele está vendo tudo que acontece e que Ele não vai deixar, nem a mim e nem a você, cair nas artimanhas do inimigo. Ele não vai deixar que esses acusadores, acusador da nossa alma, armar cilada sem que Ele nos livre. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse é o nosso Deus, que possamos permanecer firmes e fiel, independente da situação. Parece difícil, mas não é impossível. Nós sabemos, se a gente permanecer fiel, não importa o que acontecer. Às vezes você espera até acontecer algo melhor e acontece o contrário, mas tudo é plano do Senhor para livrar a minha e a sua vida. Que a igreja do Senhor possa permanecer fiel, da fidelidade hoje está rara. O Senhor é comparado ao esposo que vem. Então, quando nós somos infiéis, nós somos como num casamento, nós somos infiéis a Deus, nós estamos traindo ao Senhor, como Ele já foi traído uma vez. Então, que a gente possa a cada dia mais permanecer firmes e fiéis com as promessas que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Eu louvo ao Senhor por essa manhã em que a misericórdia dele se renovou na minha vida. Eu louvo ao Senhor e agradeço pela minha vida e daqueles que vão estar vendo esse vídeo. Permaneça fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer fiel. Amém? Que o Senhor possa alcançar a minha vida e a sua nessa manhã, abençoada no segundo mês desse ano, enquanto muitas pessoas já desceram à sepultura, muitos não tiveram a oportunidade que nós estamos tentando estar aqui. Então que a gente possa permanecer fiel, pedir a Deus o despertamento para a nossa vida. A igreja do Senhor está adormecida, possamos buscar mais, orar mais, vigiar mais e permanecer firme com o Senhor, no nome de Jesus. Senhor Deus amado, Deus santo, a todos quantos vão estar vendo esse vídeo, ó Pai, estenda as suas mãos de poder, aquele mesmo braço forte que o Senhor livrou o seu povo da escravidão, ó Pai, estenda as suas mãos sobre a nossa vida nessa manhã, nos dá graça, nos dá entendimento, sabedoria, Pai, direciona a nossa vida, direciona, Pai, tudo aquilo que nós formos fazer, que possamos buscar a direção do Senhor, e que o Senhor possa nos dar a grande vitória nessa manhã, Pai, nessa semana que está terminando, e essa festa da carne que está vindo, Pai, que o Senhor possa dar livramentos, principalmente para os jovens, ó Pai,
dar um livramento, tirar desse mundo de ilusão, aqueles que estão afastados, que estão lá fora, que o Senhor possa resgatar eles, Pai, ir de encontro a eles, encontra o coração, que eles possam ouvir a voz do Senhor, no nome de Jesus, no nome bendito do Senhor, amém e amém.